17 de setembro de 2005. Mensagem de Jesus a Genício e Rian. O Eterno assim fala: Tu és audaciosa e temerária, mas eu amo os meus filhos que têm a preocupação de levar a minha palavra onde eu mesmo lhe peço. A cadeia em que se inscreve a minha palavra, com o concurso de meus filhos escolhidos, é apoiada pelos meus santos anjos. Ela constitui por si só uma sensível transmissão que se estende onde eu próprio desejo. Agradecer a Deus que se serve de seus obreiros precisamente onde eles são mais eficazes e segundo a sua capacidade. Eu mesmo vos concederei a graça de sensibilizar os poderosos. É necessário que assim seja. Não é quando o peão cai por terra que é necessário erguê-lo. É muito antes disso. Deve-se ser ativo, rápido, criativo e produtivo, como se tivesse 4 par de olhos, um para a frente, um outro para trás e um para cada lado. Deve-se prever e estar pronto a rejeitar aquilo que é nefasto e falso, estar disposto a reter o que é bom e proveitoso para o seu país e para as outras nações, porque todos os vossos irmãos se encontram espalhados pelo mundo. É tempo de todos os espíritos compreenderem que Deus é o único motor que põe a funcionar todos os movimentos. Se vós me forçardes a parar, rejeitando-me, ignorando-me, em breve tudo se paralisa. Eu sou o movimento perpétuo. Eu sou a fonte que produz, que transmite e que anima todos os movimentos da vida. Vós sois todos meus filhos, bem vivos no meu sagrado coração. Vós sois tanto os do céu como os da terra, a minha santa coletividade. Vós viveis todos em Deus. Esta coletividade deve ser santa para produzir bons frutos, porque toda a produção é resgatada para Deus. Fora de Deus, os frutos são amargos, incapazes de ser comidos, como o veneno que mata. Com efeito, tudo aquilo que não é de Deus conduz à morte e à destruição total. Eu sou o facho, a santa luz, que vos guia através da escura noite, que cobre os espíritos rebeldes destes tempos do fim. Eu mesmo vos deixarei caminhar na noite dos tempos. Quando o meu povo me desobedecia, ele mesmo se perdia, sem querer compreender, sem tentar rejeitar a sua má vontade. Ele próprio se impôs a si mesmo uma longa caminhada de 40 anos no deserto, escondendo-se da minha santa verdade, preferindo morrer a confessar o seu erro. Agora as nações andam todas à deriva. Elas mesmas se deixam seduzir, afundam-se e já não podem voltar a subir à superfície, preferindo naufragar como as suas populações a confessar a sua incapacidade. Caminham numa noite verdadeiramente viscosa, sem encontrar uma possibilidade de auxílio. Sim, alguns desejariam gritar: vós esqueceste-vos de Deus. É justo que agora ele nos esqueça. Mas a conveniência ou comodismo está na moda, e o melhor será então calar-se e não provocar as consciências que acabam por dormir, com a ilusão de que ninguém se aperceberá de onde vem afinal o desastre. Mas hoje, se não quereis que uma tal infelicidade continue a propagar-se até a queda de todas as nações, é tempo de reagir, e todos juntos, gritai a vossa pertença a Deus. Erguei a cabeça, que
que a santa firmeza e elevação moral vos ilumine os rostos. A vossa alma de filhos de Deus não é arrogante. Ela mesmo pôs toda a sua confiança em Deus, o Eterno, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A vossa alma é nobre, ela pertence a Deus. Não tenhais vergonha. Acaso tereis vós medo de confessar a vossa pertença a um só e único Deus dos vivos, a Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Ireis então esperar pelo último minuto da vossa vida para reagir? Eu sou a vida, de que tendes medo? Pouco a pouco irão caindo os gigantes, uns após outros, tal como vós mesmos podereis agora ver o desmoronamento das cidades costeiras e das cidades construídas no sopé das montanhas e dos montes rochosos. Sim, convertei-vos, deixai de vos comportar mal. O Senhor fez o céu e a terra, e vós não sois senão palha, sempre que não respeitais nem Deus, nem os vossos irmãos, nem a própria terra que vos alimenta. Continuarei a fazer secar a erva que alimenta os vossos animais, como as plantas que vos alimentam a vós. Farei secar as vossas fontes e os vossos poços. Farei subir os mares e baixar as terras. Vivereis dias em que desinvejar os vossos desaparecidos, até o momento em que gritardes em altos berros: Deus é o único Deus. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Não existe nenhum outro Deus em todo o universo. Vinde, aclamemos o Senhor. Na sua mão estão as profundezas da terra, e os cimos das montanhas pertencem-lhe. Dele é o mar, pois ele o fez, e a terra firme é obra de suas mãos. Vinde, prostemo-nos em adoração, de joelhos, diante do Senhor que nos criou. O sonho de Nabucodonosor. Foi Daniel que descreveu o sonho do rei da Babilônia, que tinha destruído o reino de Judá. Neste sonho, o rei viu uma estátua colossal, com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as pernas de bronze, e os pés metade ferro e metade argila. Da montanha destacou-se uma pedra que foi bater nos pés da estátua, partindo com facilidade a argila. Toda a estátua se desmoronou e se partiu. A pequena pedra começou a crescer a ponto de encher toda a terra. Este sonho indica-nos os acontecimentos que estão por vir no fim dos tempos. Todos os reinos se desmoronarão até a vinda do Senhor. Eles mesmos passarão a ser cada vez mais fracos. E o Senhor instaura então um reino que fará desaparecer todos os outros e durará para sempre. Eis o que diz o Senhor: o maior dos países, uma das 5 partes do mundo, acaba de vacilar, como colosso de pés de argila. É o fim dos tempos. Convertei-vos e acreditai que eu venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Deus, o Eterno. E agora, então, uma breve catequese sobre esta mensagem, meus irmãos. Aqui nós vemos uma profecia que ainda vai acontecer, a que Jesus se refere no livro de Daniel. Quem quiser ler é o Daniel, capítulo 2, versículos 31 a 45. Mas antes ele fala para nós uma coisa muito importante: o chamado a ele. Dizer que ele é o único Deus. E por quê? Porque nós vivemos num mundo em que muitas coisas nos atraem, em que colocamos Deus, às vezes, em segunda posição, às vezes na terceira, às vezes na quarta.
Muitas vezes as ideologias vêm em primeiro plano para muitas pessoas, ideologias falsas que levam a meias verdades e que nos afastam de Deus. E Ele quer que escute a sua voz e Ele quer escutar a nossa, gritando por Ele, dizendo: Jesus, vem até nós. Você é o único Deus. E diz para a gente não ter vergonha de gritar isso, porque vamos precisar desse grito que deve ecoar do nosso coração. Voltando agora à profecia, aqui ele revela que as cidades costeiras vão ser tomadas pela água, assim como as cidades montanhosas construídas aos pés das montanhas também vão acabar sofrendo, porque as montanhas vão descer, vão desmoronar. Isso é uma profecia. E então ele fala das nações, que todas elas irão cair, uma por uma, até que nós possamos nos voltar para ele. Ele diz que essa profecia de Daniel realmente é para agora. E vai fazer os reinos, ou seja, os poderosos, desaparecerem uns após os outros. E diz aqui uma profecia que o maior dos países vai acabar por vacilar, como se fosse um colosso de pés de argila. Qual seria esse país? Não sei, ele não fala. Pode ser os Estados Unidos, pode ser a China, pode ser a Rússia. Ele apenas diz o maior dos países, uma das 5 partes do mundo. Ele já está mostrando que algo vai acontecer muito grande e que vai nos lembrar que estamos no fim dos tempos. Não é o fim do mundo, mas é a renovação desta terra e da maldade do próprio homem, que cria cada vez mais armas e formas de destruição em massa. Pensemos nisso e quanto antes nos voltarmos para Deus, mais rápido será a nossa salvação. Que assim seja. Amém.